Nesse vídeo você vai saber a minha carteira de investimentos pré-eleições, tá? Eu sou o Tio Uli, estou aqui no 30º episódio da nossa série Comprar ou Vender e esse final de semana, especialmente no dia 1º de outubro de 2022, pré-primeiro turno de eleição aqui no país Brasil, a gente vai fazer uma recomendação do que você deveria fazer com o teu dinheiro, como é que você deveria cuidar dele nesse momento. Então, eu vou sugerir aqui uma carteira de investimentos para que você possa fazer grana sem se preocupar, porque eu vou trazer empresas muito sólidas aqui para você investir. E eu vou te mostrar como é que você pode até ignorar a variação do próprio Ibovespa em qualquer que seja o resultado dessa eleição, beleza? Já deixa o teu like aqui, começa a seguir o canal, porque esse canal é o canal mais pele em risco que existe e é o canal que vai trazer a real para você sobre os teus investimentos, beleza? Então, a gente vai começar aqui olhando as empresas que a gente quer se tornar sócio e eu vou mostrar para vocês como é que essa carteira deve ser formada depois, tá? Então, eu vou começar já te explicando que se você quer investir no mercado de ações, você precisa de 3 coisas. Você precisa de uma corretora, você precisa de uma plataforma que normalmente é o home broker, e o terceiro, você precisa de uma estratégia clara, objetiva, simples. Nesse caso aqui, a gente está trazendo uma estratégia de value investing. O que é o value investing? É você determinar o valor justo de uma empresa, de um negócio, comparar com o preço que ele está sendo negociado no mercado de ações e se isso tiver uma diferença muito grande, a gente vai apostar numa convergência entre preço e valor. No caso aqui, eu vou trazer 5 ações onde eu acredito que elas estão com um preço muito abaixo do valor delas e a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que essas empresas fazem e algumas métricas básicas que a gente pode ter ao fazer essa comparação. Beleza? Galera, quero que você entenda também que para você fazer um bom investimento de real mesmo, você precisa de 3 coisas, tá? Você precisa estar diversificado, você precisa ter ativos com uma certa liquidez. E a liquidez ela é determinada pelo volume negociado nessa ação. Eu gosto de minimizar isso a 500 milhões de reais em média por dia, tá? E outra coisa que eu quero que você entenda é que você precisa ter um baixo custo nos teus investimentos. Ou seja, se você ficar pagando taxa de administração, taxa de performance, você vai deixar muito dinheiro na mesa, tá? Então eu quero que você entenda aqui que quando a gente escolhe ter ações diretamente, a gente está sendo o mais produtivo com o nosso dinheiro possível. Por quê? Porque a gente não está pagando dinheiro para intermediário para fazer isso aqui. Eu estou entregando essa carteira para você hoje de graça, tá? Lembrando que esse conteúdo ele vai ficar disponível aqui durante uma semana, depois eu vou fechar esse conteúdo e ele vai ficar disponível somente para os meus alunos da comunidade Invest Club, perfeito? Então eu vou começar primeiro montando aqui com você quais são os principais itens que a gente deve observar quando a gente analisa um negócio, tá? Então eu vou primeiro ensinar você aqui a fazer uma planilha para você organizar essas informações de uma maneira bastante didática, bastante clara, para você também não ter dúvidas sobre isso, né? Então aqui eu vou botar o nome da empresa, eu vou botar o código da empresa, eu vou botar aqui a cotação atual dela, eu vou botar a relação de preço sobre lucro, eu vou botar a relação de preço sobre o valor patrimonial, eu vou botar aqui também o retorno sobre o ativo, eu vou botar o retorno sobre o patrimônio líquido, eu vou botar aqui o payout e que informação mais eu vou pegar? Vou pegar aqui, ó, a margem líquida. Vou pegar também o dividend yield, beleza? Acho que essas informações aqui, elas são mais do que suficientes para a gente comparar negócios de uma maneira simples. E eu acredito que você também pode usar essas mesmas métricas aí para tomar uma decisão de investimento na tua carteira. Lembrando que se você quer realmente fazer um trabalho técnico, você quer ter uma carteira blindada, eu sugiro que você tenha pelo menos 10 ações. Eu vou aqui adiantar o trabalho para você, te apresentando 5 ações que eu acredito que estejam muito baratas, tá? Então, a gente vai primeiro mostrar para você agora onde é que você consegue essas informações de maneira simples e objetiva. Então, eu vou apresentar para vocês o site
Yahoo Finance, para quem não conhece, é um site Yahoo, né? Ele oferece as informações gratuitas para a gente. E a primeira empresa que eu quero que vocês entendam aqui, que eu quero que vocês conheçam, é uma empresa que ela mexe com o ramo de papel e celulose, tá? A primeira empresa que eu vou adicionar aqui na nossa mini carteira, na nossa seleção, é a Klabin, tá bom? Então, a Klabin é uma empresa que aqui a gente pode ver pelo perfil dela, você pode escrever aqui profile, ela trabalha no setor de papel e cartonados. Quem aqui já consumiu alguma vez um suco Hades? Quem aqui já tomou um leite que tem embalagem Tetra Pak? Então, é a Klabin que fornece esse papel cartonado para fazer a embalagem Tetra Pak. A empresa aqui ela foi fundada em 1899, ou seja, a gente tem mais de 120 anos de empresa, e isso é uma característica bastante especial que a gente deve sempre olhar nas empresas que a gente está investindo. Será que ela tem um histórico realmente relevante? Então, a gente começa aqui vendo que a relação de preço sobre lucro da Klabin está em 5,26, tá? Muito barato isso, em termos históricos. A gente tem uma relação de preço sobre valor patrimonial de 2,46. A gente tem uma margem de lucro de 20,25%, ou seja, também bastante alta. A gente tem um retorno sobre os ativos de 6,7%. A gente tem um retorno sobre o patrimônio líquido de 51,39%. A gente tem um payout. O que é payout? Né? A gente compara o dividendo que ela pagou em relação ao lucro líquido que ela teve, e a gente está vendo que esse valor ficou em 30,19, né? Ou seja, ela ainda continua pagando bastante do seu lucro em forma de retenção, né? Ou seja, ela reinveste no próprio negócio. E aqui o dividend yield dela é 8,13%. A cotação dela acabou fechando em 3,64. A gente está falando das ações preferenciais da Klabin, tá? Então é KLBN4 e o nome da empresa é a Klabin. A gente pode entender também que ao longo dessa seleção a gente vai acabar com métricas próprias da nossa própria carteira. O que quer dizer isso, Júlio? Eu posso fazer uma holding patrimonial através do mercado de ações. O que é uma holding, Júlio? É uma empresa que detém participações em outras empresas. E a grande vantagem dessa estrutura é que você vai estar diversificado, você vai poder equilibrar os seus investimentos em alguns setores, em algumas ideias, para não concentrar isso, tá bom? As pessoas costumam pensar que uma holding patrimonial é coisa de investidor rico, investidor grande, mas no mercado de ações a gente tem essa vantagem. A gente pode criar uma holding patrimonial a partir de R$1.000. Por quê? Porque é muito barato diversificar no mercado financeiro. Quando a gente fala de você gerar renda passiva, gerar renda para que você possa descansar enquanto o dinheiro está trabalhando para você, a gente está falando exatamente dessa estrutura aqui. Você comprar empresas diversificadas, com uma liquidez, com uma certa solidez, e a partir do momento que essas empresas elas estão reinvestindo parte dos seus lucros na própria atividade, isso é o dinheiro trabalhando para você enquanto você está descansando, tá bom? Então, a primeira empresa aqui que a gente vai selecionar é a Klabin. Agora a gente vai partir para uma segunda empresa aqui, ó. Não sei se vocês conhecem essa empresa, mas essa empresa ela é do setor financeiro, é um investment banking, tá? É uma empresa do porte pequeno e a gente consegue ver que essa empresa ela tem muitas capacidades, ela tem bastante flexibilidade em termos de estrutura. Por quê? Porque quando a economia está bombando, quando as coisas estão indo bem, sabe o que acontece? Essa empresa aqui ela participa de grandes projetos de abertura de capital e ela recebe alguns pagamentos em forma de serviço nesse momento. Então, eu costumo falar que isso é a possibilidade que a gente tem de ver uma empresa gerando valor numa parte do ciclo e a gente deve comprar essas empresas quando esse ciclo ele não está forte.
tá bom? Então, a gente tem a BR Partners aqui. E a BR Partners é um banco de investimentos. A gente tem até poucas informações sobre essa empresa, tá bom? Deixa eu procurar aqui nesse site, que é o Status Invest. Vamos ver se nele a gente tem mais informações sobre a BR Partners. Olha aí, ó. Então, a cotação dela, BI 11, BR Partners. É o BI 11, né? A cotação dela é 13,87. A gente vê que o dividend yield dela está em 8,65. Que informações mais a gente pode tirar aqui dessa empresa, né? Então, a gente tem aqui, ó, um preço sobre lucro de 9,86. A gente tem um valor patrimonial de 1,92. A gente tem um retorno sobre o ativo. Deixa eu ver aqui, ó, se a gente tem essa informação. 3,56, tá? Para o setor financeiro, é um ótimo ROA, que é o retorno over assets. O ROI dela é 19,47. Também é um ROI alto para o setor financeiro. A diferença para essa empresa aqui é que ela tem um crescimento maior do que a média. Vamos ver se a gente acha aqui informações de payout dessa empresa, tá? Olha, a gente pode construir essa informação, caso a gente não tenha. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói essa informação aqui, caso ela não venha detalhadamente para a gente. Show de bola. Tá. Então, olha, se a gente tem um preço sobre lucro de 9,86 e a cotação ela está em 13,87, a gente consegue entender que a gente tem aqui 13,87. A gente tem 9,86 vezes o lucro. Então, quer dizer que se a gente pegar isso aqui e dividir por esse valor, a gente tem o lucro por ação de 1,41. E aqui a gente pode ver que também o dividend yield é de 8,65. Ou seja, isso aqui divididos por 8,65, vezes beleza. Então a gente consegue ver que a gente tem aqui um payout dessa empresa de 85%. Se eu estiver errando aqui, pessoal, vocês me corrijam, tá? Beleza. E aí a gente pode ver também a margem líquida, né? Deixa eu ver se a gente tem 22,54%. 22,54. Agora a gente pode botar aqui essas informações e a gente pode ir para o próximo ativo aqui que a gente vai selecionar. Então, o próximo ativo que eu vou selecionar aqui é Energias do Brasil, tá bom? Então, a gente já tem uma empresa do setor de papel e celulose, a gente já tem uma empresa do setor financeiro, agora a gente vai para uma empresa do setor de energia. Então, a gente vai botar aqui, ó, Energias do Brasil, é NBR3. A cotação dessa empresa é de 21,83. Então, a gente pode ver aqui no perfil dela, que é uma empresa com 3.274 funcionários, é uma empresa de utilidades, né? Um setor bastante conservador.
A relação de preço sobre lucro dela atualmente é de 5,7. A gente tem uma relação de preço sobre valor patrimonial de 1,1 vezes. O retorno sobre o ativo é de 7,08%, bastante alto. A gente tem um retorno sobre o patrimônio líquido de 20,25%. A empresa ela distribui 57,28% do seu lucro. A margem líquida dela, que é o lucro líquido sobre a receita, está em 11,64%. E o dividend yield da empresa atualmente está em atuais 10,04%. Ou seja, empresa que está pagando um belo dividendo. Lembrando, dentro da estrutura que a gente ensina aqui de investimentos, é muito interessante que você reinvista os seus dividendos, tá? Porque é o reinvestimento de dividendos que vai fazer com que essa bola de neve ela cresça ao longo do tempo. Então, a gente já falou de 3 empresas aqui, e agora eu vou para a quarta empresa, que é a do setor do agronegócio, e é a JBS, tá? Uma empresa de um porte grande, olha como é que ela é gigante, 55 bilhões de reais, tá? A gente tem, então, a JBS, código é o JBSS3, a cotação dela é de R$ 25,12, e a gente está vendo que a relação de preço sobre lucro dela tá ridícula, tá? 2,6 vezes. Um dos menores números aí que eu tenho visto na bolsa. Significa que o potencial de lucro dessa empresa é muito alto. Margem de lucro aí, ó, tá 6,21%. A gente tem um retorno sobre os ativos de 13%. A gente tem um retorno sobre o patrimônio líquido de 52%. A gente tem um payout de apenas 30,81%, ou seja, a empresa ainda está reinvestindo grande parte do seu retorno no aumento das suas operações. Então, a gente tem aqui uma empresa que ainda tem muito potencial de crescimento, tá? Quanto maior o payout, significa que a empresa está mais madura, beleza? E aqui, por último, eu vou botar uma empresa do varejo, mas que ela está se tornando uma holding diversificada, que é a Graziotin, tá bom? CGRA4. Essa aqui é a empresa que pouca gente conhece, então a gente precisa ter uma certa parcimônia, porque ela tem um valor de apenas 672 milhões de reais. A gente vê aqui que a relação de preço sobre lucro dela é muito, muito, muito baixa mesmo. A gente tem a cotação dela em R$ 34,15. A gente tem uma relação de preço sobre lucro de 3,93 vezes. A gente tem uma relação de preço sobre valor patrimonial de 0,83. A gente agora não consegue calcular diretamente aqui, o Yahoo Finance não fornece essas informações para a gente. Então, a gente vai lá no Status Invest, beleza? Então, quando a gente põe aqui no Status Invest, a gente vê que a empresa ela está com uma relação tá certa aqui, ó, variou pouco. O ROA dela é 14,40%, altíssimo esse ROA. O ROI dela é 21,3%. Isso aqui mostra que a empresa, na verdade, ela está pouco alavancada, e isso traz ainda mais segurança para a nossa escolha, porque a empresa ela não corre risco de ficar insolvente, tá bom? Então, a gente vai fazer agora os cálculos aqui de payout. Se a gente tem uma cotação de 34,15, quer dizer que o nosso lucro, na verdade, ele fica em R$ 8,69 por ação, tá bom? Então, a partir desse momento, a gente consegue ver aqui que a empresa ela está com uma relação de preço sobre lucro muito, muito, muito baixa.
e essa empresa ela tem muita regularidade nos seus resultados, até por ela ser uma empresa diversificada entre varejo, real estate e fazendas, ela traz essa informação bastante saudável aí para os seus investidores, tá bom? Agora, a gente vai entender aqui quanto que ela pagou de dividendos aí nesse último período. Então, o dividendo dela é de 10,16%. Ou seja, se a gente pegar esse valor aqui, ó, de 34,15 e multiplicar isso por 10,16%, a gente tem aqui o dividendo que essa empresa pagou. E, naturalmente, agora, a gente consegue enxergar aqui o payout dessa empresa. Então, a gente consegue ver que o payout aqui está na casa dos 40%, né? Ou seja, a empresa ainda tem grande parte do seu resultado sendo reinvestido na própria atividade. E isso garante aí um grande espaço para crescimento através de cotações. Porque a gente tem nos retornos das empresas duas maneiras de ganhar dinheiro. Ou através da distribuição de dividendos ou valorização da cota. Mas lembra, quando a empresa ela distribui os seus dividendos, ela, no final das contas, está diminuindo o seu patrimônio. Então, não é um presente. Não ache que esse dinheiro ele está vindo de graça para você, tá? Esse dinheiro está sendo descontado das cotações. E aí, a gente termina agora e a gente pode criar uma carteira. Que esse é outro insight que eu quero que você entenda. A gente, aqui, na verdade, tem 6 ativos. A gente tem 5 ativos individuais, só que a gente pode criar, a partir desse ativo, um novo ativo que vai ser a nossa carteira. Então, eu vou criar aqui essa holding, que se você conhece a empresa Itaúsa, se você conhece essas empresas que detêm outras empresas, elas, no final das contas, são isso aqui. Então, essa nossa holding, ela teria essas características, né? Uma relação de preço sobre o lucro de 5,47, ela teria uma relação de preço sobre o valor patrimonial de 1,52 vezes, ela teria um retorno sobre o ativo de 9%, teria um ROI de 52%, um payout de 48%, a gente teria aí também uma margem líquida de 17% e um dividend yield de 8,19%. Ou seja, se eu investisse aí R$1.000 nessa carteira, eu esperaria ter 81,90 centavos em forma de dividendos, que é muito bom, né? E eu tentaria adicionar ao máximo esse valor reinvestido na carteira. Um segundo, galera. Alô? 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 Eu vou te ligar daqui a 5 minutos, que eu estou terminando aqui uma aula da série Comprar e Vender, tá? Valeu. Então, pessoal, aqui a gente poderia até calcular o crescimento esperado dessa carteira, tá? Como é que a gente faz para calcular esse crescimento? A gente pega 1 menos o payout e a gente multiplica isso pelo ROI dessa carteira. Ou seja, a gente teria que esperar nos primeiros 5 anos, seria razoável falar, um crescimento de 16% em cima desse portfólio. Só que o que eu quero que você faça aqui é algo que a gente está desenvolvendo através da nossa mentoria Black. A mentoria Black é um programa que eu tenho focado somente em quem tem mais de R$200 mil de patrimônio na corretora, tá? Porque quando a gente tem esse valor, a gente pode fazer o que eu vou ensinar aqui para vocês. Então, eu quero que essa carteira ela represente, vamos dizer aqui, R$10 mil, e eu quero que você venda BOVA11 na quantidade de R$10 mil. Ou seja, a gente vai fazer esse long and short aqui com essa estratégia. Então, o saldo de saída de caixa vai ser R$0, tá? Então, a gente vai comparar isso aqui a... Eu sei que você vai falar assim, tio Uli, a gente vai esperar tanto tempo para ver se deu certo? A gente vai esperar 5 anos para ver se essa carteira ela dá certo ou não. Então, lá em 2027, dia 1º de outubro de 2027, a gente vai ver se a gente ganhou dinheiro ou não com essa carteira. Tio, eu posso realizar esse lucro antes? Sim,
Então, eu acredito que entre 3 e 5 anos a gente consiga ver um lucro nessa carteira e a gente vai ver se a gente ganhou dinheiro ou não. Eu acredito que uma carteira, realmente, na prática, ela deveria ter 10 ações, mas eu vou aqui te dar esse presente de te adiantar 5 empresas que eu acredito que são sólidas, não tem risco de quebrar e que vão entregar ótimos retornos. Beleza? Se você é meu aluno, você sabe quais são as ações que a gente pode completar para ter as 10 ações na carteira. Você pode tirar dúvidas comigo. Eu quero que você, caso não seja meu aluno, você tome esse presente para você, aprenda mais sobre o mercado financeiro, deixe um like aqui nesse vídeo. Qualquer dúvida, você me chama lá no @tiuli, que eu vou te ajudar a como investir melhor. Lembro que a ideia principal do meu canal é que você invista por conta própria, que você não dependa de fundos, que você não dependa de dicas de carteira recomendada, que você aprenda a, por conta própria, escolher os seus ativos e faça esses investimentos. Porque quando você faz por conta própria e não precisa ficar pagando para fundos, você, na verdade, está economizando o custo mais importante ao longo da tua carreira, que é o custo de ficar comprando diquinha. A partir do momento que você aprende a fazer por conta própria, você se torna independente, beleza? Se você aí tem os 200 mil reais e quer fazer parte da mentoria Black, você tem interesse em conhecer mais sobre essa mentoria, me chama lá no direct falando mentoria Black e eu vou entender que você viu esse vídeo e que você quer falar sobre esse assunto comigo lá, beleza? Vou ficando por aqui, um beijo grande, vote com consciência, com paz no coração, pensando no melhor para o país, não exclusivamente para você. E Deus abençoe o Brasil. Tamo junto.